Hoje é o primeiro domingo de dezembro. Estamos a chegar ao fim do ano. Foi um ano cheio de coisas boas, de outras coisas que não foram assim tão boas. Nós vemos a mão de Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Isso nos traz alegria. Isso nos traz confiança também. Como a Bíblia nos diz, na sua sabedoria imensa, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Não quer dizer que a gente só chora de noite e de manhã fica alegre. O que a Bíblia está a dizer não é algo literal. Quer dizer que, por maior que seja a treva, noite aqui, a Bíblia tem o significado de treva. Por maior que seja as trevas que nós estamos a passar, chega o momento em que isso acaba. Chega o momento em que a graça do Senhor nos alcança, em que nós conseguimos libertar-nos. E nós podemos ver luz, que simboliza Jesus, tem essa simbologia. Nós podemos ver essa mudança. Amém? Podemos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 9. Vamos ler 4 versículos. Lucas 9, capítulo 9, verso 59. Lucas, terceiro Evangelho. Lucas, capítulo 9, dos versos 59 ao 62. Uma passagem que muitos de nós conhecemos, mas que eu acredito que o Senhor hoje nos vai falar ao coração de uma forma bem diferenciada. Então diz lá assim no verso 59. E disse, isto é Jesus a falar, ok? E disse ao outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Senhor meu Deus, nós entregamos esta ministração nas tuas mãos, entregamos esta palavra profética e poderosa nas tuas mãos, Senhor, que tu possas falar aos nossos corações, que não sejam palavras lançadas por mim, Senhor, mas que seja algo que vem do teu altar, que possa tocar nas nossas vidas, que nos possa transformar, Senhor, que possa mudar a nossa mente, que possa mudar a influência que nós temos tido até hoje deste mundo, meu Pai, para ouvirmos a tua voz e caminharmos de acordo com a direção que tens para cada um de nós. Tu sabes aquilo que cada um de nós tem de ouvir, tu sabes aquilo que cada um de nós precisa hoje, Senhor, então eu oro para que tu faças sobre cada um de nós esse toque personalizado do teu Espírito Santo, meu Deus, para nos trazer vida e vida em abundância. É o que eu oro no nome santo do Senhor Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. Esta passagem, que é conhecida, né, como eu disse, fala de duas pessoas bem diferentes. A primeira pessoa, que é do verso 59, é alguém a quem o Senhor chama para o seguir. Enquanto que a pessoa do verso 61 é alguém que se ofereceu para seguir Jesus. É diferente. Às vezes parece que está tudo misturado. Não. Uma pessoa oferece e outra, Jesus, chama para o seguir. A pessoa a quem Jesus chama, a primeira pessoa do verso 59, dá uma justificação ou uma desculpa para não o seguir. E a justificação que nós lemos aqui é que ele teria primeiro que enterrar o pai. E se calhar nós, quando lemos isto, pensamos assim, claro, é mais do que justo ele ir enterrar o pai. O pai morreu e ele vai enterrar o pai. Mas quando nós estudamos a Bíblia, a gente deve perceber o contexto social também em que aquela passagem ocorre, não apenas a componente espiritual. E se nós percebemos o contexto desta passagem, nós percebemos que o pai dele não morreu coisa nenhuma. Havia de morrer um dia. Porque ninguém fica cá, amém? Alguém tem dúvida que ninguém fica cá? Nunca ninguém ficou, nem vai ficar, graças a Deus. Nós do pó viemos e para o pó voltaremos um dia. Então, o contexto desta passagem é o seguinte. Jesus e os seus discípulos estavam no caminho de Jerusalém e entraram numa aldeia samaritana, portanto, em Samaria. Sabemos todos nós que os samaritanos e os judeus tinham assim, uma rixa antiga. Os judeus achavam que os samaritanos tinham sido um povo que tinha sido muito criado debaixo de vícios pagãos, de princípios pagãos, juntaram-se com outros povos e foram invadidos. E por outro lado, os samaritanos achavam que o povo judeu não eram dignos de dizer que eram os especiais, porque o primeiro templo tinha sido em Samaria. Havia ali questões
espirituais, mas também questões sociais muito complicadas. Então, Jesus entrou, fazendo aqui uma parte. Lembram-se daquela passagem que Jesus está a falar com a mulher samaritana e lhe pede água? Não foi um escândalo na altura. Primeiro porque Jesus estava a falar com uma mulher e segundo porque ela era samaritana. Para ela foi um escândalo ver um judeu em Samaria a pedir água e para os judeus foi um escândalo Jesus ir lá pedir água porque realmente eles não se davam. Voltando agora aqui. Então eles entraram nesta aldeia de Samaria e obviamente foram mal recebidos. Jesus e os seus discípulos queriam ficar ali para repousar, eles foram mal recebidos, eles não lhes queriam dar um lugar para eles descansarem. E foi na sequência dessa conversa que um homem que estava na pousada, o homem do verso 59 estava na pousada, e o Senhor Jesus chama o homem para seguir. Ou seja, se o pai dele tivesse morrido, ele não estava na pousada. Amém? Se o pai dele tivesse morrido, ele estava realmente a enterrar o pai, estava a fazer os preparativos para honrar o pai pela última vez. Agora, segundo os historiadores, porquê é que o homem disse isto? Porque a tradição judaica dizia que o filho mais velho não deveria sair de casa enquanto o pai fosse vivo. O filho mais velho só deveria sair de casa quando o seu pai falecesse. E era a obrigação dele enterrar o pai, é verdade, e assumir os bens do pai, e assumir a primogenitura da sua casa e da sua família. Então, tudo indica que esta era a situação. Portanto, a desculpa que ele está a dar é real pela tradição, mas a gente não sabe se o pai ia viver uma semana, um dia, um mês, 10 anos, 20, 30. A Bíblia não nos diz a idade do homem. Portanto, a verdade, o que ele quis dizer na linguagem dos nossos dias, do século XXI, foi algo do género: mestre, eu tenho a minha vida. Quando eu tiver a minha vida resolvida, eu logo vejo. Mas para já, não estou disponível para te seguir. Isto foi o que o homem disse em linguagem corrente. Nada mais do que isto. E vocês podem pensar assim, mas ele está a falar com Jesus e está a dizer uma coisa destas. Não, eu não quero, tenho mais do que fazer do que seguir-te agora. Eu até pode ser um dia, mas agora não quero. Nós às vezes fazemos o mesmo. É ou não é? E nós sabemos quem era Jesus. Ele se calhar não sabia até quem era Jesus. Achou apenas que era um judeu. Talvez conhecesse que era o mestre tal que fazia cruzadas, aquele que curava pessoas, aquele que libertava pessoas. Talvez soubesse ou não soubesse. Mas nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos o que Jesus fez na nossa vida. Mas tantas vezes também dizemos a Jesus, aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Nós ceiamos mesmo agora, porque o Senhor Jesus deu a vida por nós na cruz do Calvário. Temos uma mesa com pão, com vinho. Temos uma mesa com azeite, que simboliza a aliança. Temos uma mesa com água e vinho separado. Porquê? Um dia o Senhor vai nos ministrar sobre isso. Porque sangue e água são coisas muito importantes. Lembram-se do que é que aconteceu? Esta gente de vez em quando sai da pregação completamente. Vocês lembram-se do que é que aconteceu quando Jesus estava na cruz? E um soldado veio e espetou uma lança no seu lado. Está lá escrito na Bíblia. O que é que saiu de lá? Sangue e água. Por isso nós temos sangue e água na mesa da ceia. Um dia vai nos ministrar sobre isso. Tenho certeza que ele vai dar a ordem para falarmos sobre isso. Porque é importante percebermos porque é que sangue e água, qual é o relacionamento que tem. Mas, voltando aqui à pregação, nós tantas vezes fazemos o mesmo deste homem. Não, Deus, eu hoje não tenho tempo. Não, eu hoje não faço isso. Eu hoje não vou mudar. Porque somos humanos. Porque muitas vezes achamos que os nossos objetivos de vida, que a nossa forma de viver, que a nossa forma de pensar, é que é o certo e não fazer aquilo que o Senhor Jesus nos manda fazer. Agora, depois desta conversa toda, temos o homem do verso 61. Então, em que desta vez, o que acontece? O quê? O homem oferece para seguir Jesus. Não sei se foi porque teve pena de Jesus, porque Jesus foi rejeitado pelo outro, se foi porque percebeu, se o mestre, vamos imaginar que ele sabia quem era Jesus. Ele pensa assim, se o Messias está a pedir pessoas para ir com ele, eu quero ir com ele, eu quero acompanhar o Messias. Eu acredito que foi isto que passou pelo coração do homem. Eu quero acompanhar o Messias. Então ele ofereceu-se para seguir Jesus, mas tinha um mas para poder seguir Jesus. Tinha que fazer o quê? Despedir-se da sua família. Ou seja, mais uma vez, ele queria fazer uma coisinha pessoal antes de seguir Jesus. E Jesus diz-lhe de uma forma muito simples, uma afirmação poderosa, que é: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é que o Senhor está a dizer com isto? Quando nós seguimos Jesus, nós não devemos voltar atrás. Quando nós escolhemos seguir Jesus,
Nós podemos às vezes ter dúvidas, podemos ter tribulações, podemos ter momentos em que nos sentimos menos firmes. Mas nós não podemos voltar atrás. Jesus está a dizer a cada um destes homens que quando eles se envolviam com Ele, quando alguém se envolvesse com Ele, seja o do verso 59, que disse logo que não, seja o do 61, que disse que tinha primeiro que se despedir da família, quando alguém se envolve com Jesus, Jesus tem que se tornar o que há de mais importante na vida deles. Jesus tem que se tornar o que há de mais importante na nossa vida. Quando Jesus nos chama para vivermos com Ele, e Jesus chama-nos quando a gente diz que queremos que Ele venha habitar no nosso coração, nós temos que ter essa disposição de deixar qualquer coisa por causa de Jesus. Por isso é que muitas igrejas hoje pregam exatamente o oposto, porque é difícil. É difícil a gente dizer que Jesus é mais importante que a nossa vontade e que a nossa vida. E as pessoas continuarem firmes no caminho de Jesus. Só quem tem realmente a revelação da importância que Jesus tem, do compromisso que nós temos com Jesus. Por isso, como eu digo, muitas igrejas hoje pregam que as nossas prioridades pessoais são mais importantes do que Jesus. A minha carreira profissional, as minhas férias, os meus sonhos, os meus desejos, tudo isso é mais importante do que Jesus. O que eu quero fazer é mais importante do que Jesus. Elas fazem isso porque para tentar atrair as pessoas para o Evangelho. E esse é um erro enorme. Porque as pessoas, claro que as pessoas gostam de ouvir que não têm que fazer nada. Claro que as pessoas gostam de ouvir que o Senhor Jesus fez tudo por nós e que é o Evangelho que tem que se ajustar a nós. Deixa-me dar um exemplo. A Bíblia nos ensina nos 10 mandamentos, e não só, e nós estudámos os 10 mandamentos há pouco tempo, que roubar é pecado, que mentir é pecado, não é? E muita gente prega por aí que se isso for importante para mim, eu posso fazer o que eu quiser. Ou seja, começa-se a querer ajustar o Evangelho às necessidades do povo. Nós hoje em dia somos cilindrados, essa é a mesma palavra, com séries de televisão, com filmes de televisão, com filmes de cinema, onde nós vemos comportamentos completamente desajustados, onde nós ficamos a ver personagens e às vezes até a vibrar com essas histórias que têm comportamentos completamente contrários à Bíblia. Pessoas que adulteram e o que as pessoas dizem e que muita gente hoje diz: eu faço isto para ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. O Evangelho de Jesus não nos diz que eu tenho o direito de ser feliz. O Evangelho de Jesus nos diz que nós temos que ajustar a nossa vida ao Evangelho e aos seus princípios. Eu não devo roubar, eu não devo matar, eu não devo adulterar, eu não posso fazer isso. São princípios que Deus estabeleceu para nós termos uma vida plena, uma vida santa, uma vida correta de acordo com a sua palavra. E hoje muita gente prega que não, que eu devo viver o que eu quero. E depois o Evangelho se ajusta. Depois vem aquela teoria da super graça, que é uma graça que faz tudo sobre nós e que nós podemos fazer tudo o que quisermos. Só que isso não é bíblico. E o que o Senhor Jesus estava a dizer neste momento a estes dois homens é que se vocês me querem seguir, vocês têm que escolher que eu sou, não é o homem Jesus, eu, Deus, eu, Jesus, o Filho de Deus, tenho que me tornar a figura central da vossa vida. Tudo o que é feito tem que ser de forma a que eu esteja em primeiro lugar, porque é a única forma de nós não nos afastarmos, não nos desviarmos. E quando nós hoje em dia permitimos que as pessoas vivam um Evangelho que se ajusta à sua necessidade, ajusta-se às suas falhas, ajusta-se aos seus defeitos, nós estamos a dizer o quê? Que cada um fica como quer, mas isso leva também as pessoas a viverem um Evangelho que é raso, em que não abdicam de nada e esperam ter tudo de Deus. Até qualquer um de nós, sem espiritualizar este mundo, conseguimos perceber que não é verdade, não pode ser verdade. Todos nós que temos filhos, sabemos que uma forma que os nossos filhos têm de conquistar o nosso coração quando querem uma coisa, desde pequenininhos, ou quando fazem uma coisa errada, é o quê? É vir mostrar para nós o amor que eles têm por nós. Fazendo uma coisa boa, fazendo um elogio, fazendo algo. Porquê? Porque eles sabem que devem agradar o coração do Pai. A comparação com Deus é semelhante. Que se eu quero viver a vida plena que Jesus tem para mim, eu tenho que viver uma vida em que a minha vontade não seja fundamental, mas esteja a vontade de Jesus. Jesus espera que nós o coloquemos em primeiro lugar. Jesus espera que a gente esteja disposto a perder a nossa vida por amor a Ele, para depois a podermos achar, como nos dizem em Mateus 16, se não me engano.
O Senhor Jesus entregou a vida por nós, não perguntou: será que o Pedro um dia vai escolher viver para mim? Será que o Pedro um dia vai escolher colocar-me em primeiro lugar na sua vida? Jesus não perguntou nada disso. O sacrifício de Jesus é incondicional sobre a nossa vida, ser uma vida em que o recebe, uma vida em que respeita, uma vida em que cumpre o que Ele tem para nós, uma vida em que entende o que Ele fez ou não. Mas nós hoje, nós que somos cristãos, nós que entendemos os princípios do Senhor, nós temos que pregar a verdade do Evangelho e nós temos que viver essa verdade. E uma coisa que eu tenho que dizer hoje de uma forma clara, porque foi isso que o Senhor pediu para nós hoje ministrarmos, é que viver o Evangelho não envolve só ganhos nem bênçãos, envolve também perdas e renúncias. E nós, como cristãos, temos de dizer a verdade. Nós não podemos atrair ninguém para o Evangelho com a conversa de vem para Jesus e nunca mais vais ter problemas na tua vida. E muita gente faz isso. E um dia as coisas correm mal. E no dia em que as coisas não acontecem, no dia em que aquilo corre não de acordo com o que a pessoa está à espera, a pessoa frustra-se e zanga-se com Deus. E eu sei do que eu estou a falar, porque eu já passei por isso. Porque eu, quando me converti, achava que nada ia acontecer errado. Não, nós somos crentes, é como se estivéssemos numa redoma. Nada nos acontece. Não há doença que nos chegue, não há tribulação que nos chegue, não há problema que nos chegue. E no dia em que chegou, porque chega para todos, que a Bíblia nos diz isso em Eclesiastes, não é? Que chega-nos para todos. No dia em que isso chegou, eu fiquei zangado com Deus, porque não conseguia entender porque é que isso me estava a acontecer, porque não era como estavam a ensinar na igreja. E fiquei zangado. Semanas, meses. Até porque depois, qual era a justificação que me davam? É a tua falta de fé. Tens de ter uma fé ainda mais forte para que as coisas não aconteçam. Não sei, é porque tens uma vida de pecado. Eu sabia que a minha vida não era santa, mas sabia que não era uma vida de pecado. Eu tinha-me convertido há pouco tempo. Não era uma vida miserável. Eu sabia que era uma vida que me estava a ajustar com Deus. Ou seja, o ónus que se passa depois é para a pessoa. Não. Ou não tens fé, ou tens uma vida de pecado. Não é apenas porque é normal que as coisas aconteçam a toda a gente. E eu zanguei-me até que um dia alguém, um pastor, que eu não conhecia de lado nenhum, mas que fiquei a conhecer, falou comigo e me explicou. Não, filho, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos uma vida e como qualquer um que vive debaixo do sol, há o dia bom e há o dia mau. Há a doença e há a cura. Há as circunstâncias adversas e há as bênçãos. Isso não tem a ver, claro, agora deixar isto claro, se eu vivo uma vida de pecado, obviamente que estou a dar legalidade para que o diabo possa influenciar a minha vida. Isso é claríssimo. Mas quando nós não o fazemos, nós temos que perceber que as coisas não são assim tão simples. Então, este evangelho raso que se anda a pregar por aí, em que nós fazemos o que quisermos, leva-nos muitas vezes depois a ficar frustrados com Deus. E é isso que nós não podemos fazer. E o que o Senhor Jesus está a dizer com estes homens é que eles têm que ter o entendimento correto do que os espera. Não vai ser só bênção, não vai ser só alegria, não vai ser só vitória, não vai ser só os dias bons. Também vamos ter os dias em que há tristeza, em que há dor, em que há dificuldade. Mas aí nós temos a certeza que Jesus está connosco. A grande diferença de eu ter Jesus na minha vida ou não ter é quando eu tenho uma dificuldade, eu tenho Jesus. Eu sei que Jesus está comigo, que Jesus me ampara, que Jesus cuida de mim. Quando eu não tenho uma vida com Jesus, quando vem o problema, eu não faço ideia o que é que eu hei de fazer. Portanto, as diferenças são imensas. Pergunta para nós, será que nós como cristãos, hoje, temos um entendimento do que é que Jesus Cristo espera de nós? O que é que o Senhor espera de nós? Jesus está a dizer-nos, através dessa passagem, que Ele espera que a gente seja capaz de deixar a nossa vida velha para vivermos uma vida nova com Ele. Jesus está a dizer-nos que espera que a gente escolha definitivamente seguir os seus passos, seguir os seus princípios, os seus ensinamentos, aquilo que nós vamos conhecendo dele, aquilo que nós vamos aprendendo quando estamos a ler a Bíblia, aquilo que nós vamos aprendendo quando somos ministrados, aquilo que nós vamos aprendendo no discipulado. O que Jesus espera é que a gente vá conhecendo isso e vá caminhando nesse sentido. E à medida que vamos caminhando e que vamos conhecendo, à medida que nós deixamos essa vida antiga do pecado, à medida que nós nos convertemos, nós podemos deixar que após a conversão comece um momento de santificação na nossa vida, um momento de mudança na nossa vida. Há um pregador muito famoso do século passado, que chamava-se John Wesley. Ele tinha uma frase que eu acho que é extraordinária.
Ele dizia, a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. E aquilo que muitas vezes nós dizemos, nós saímos do Egito, mas o Egito continua dentro de nós. Eu converti-me, mas continuo a fazer a mesma coisa. Se eu mentia, continuo a mentir. Se eu roubava, continuo a roubar. Faço tudo igual. Só me converti e venho ao domingo à igreja na expectativa de tirar uma senha no guichê, ser santificado e ir para o céu. Lamento informar, nem somos santificados por vir à igreja, nem vamos para o céu por virmos para a igreja. Sei que isto pode ser muito triste para quem nos está a ouvir, seja aqui, seja depois na gravação, mas não é isso que funciona. Nós vimos à igreja porque vimos celebrar a vida com Jesus. Nós somos santos porque o Senhor nos santificou e lutamos diariamente para ter uma vida santa. Nós não lutamos diariamente contra o pecado, nós lutamos diariamente para ter uma vida santa e, claro, lutamos para não cair na tentação. Mas nós temos que deixar que essa santificação venha sobre a nossa vida. Quando o povo saiu do Egito, quando o povo foi libertado por Moisés e saiu do Egito, isso é uma simbologia da nossa conversão. Saímos do passado, da escravidão, e nos convertemos, aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. No entanto, quando, uns dias depois, Moisés no Monte Sinai sobe para perto de Deus para ir receber as tábuas da lei, quando chega, o que é que aconteceu? O povo estava a fazer um bezerro de ouro. Ou seja, eles converteram-se, saíram do Egito, mas o Egito estava dentro deles. Eles converteram-se, eram livres, já não tinham o faraó para lhes bater, para os oprimir, para os tratar mal, mas eles escolheram na mesma o bezerro de ouro. Ou seja, eles ainda não estavam santificados. Por isso é que Deus lhes dá aquela lei. Por isso é que Deus lhes dá os 10 mandamentos para lhes ensinar. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. Não farás esculturas e não as adorarás. E por aí fora, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, os princípios que Deus dá através daqueles 10 mandamentos, como a gente aprendeu aqui há umas semanas, têm a ver com a santificação. Eu já deixei de ser escravo. Eu agora tenho que viver uma vida santa para ser realmente guardado por Deus. E qualquer pessoa que queira seguir Jesus tem que pagar o preço da renúncia. A renúncia pode ser só deixar de roubar a maçã do Pingo Doce. A gente faz uma publicidade ao Pingo Doce que é fantástica. A renúncia pode ser só isso. A renúncia pode ser só deixar de mentir. Mas se calhar é difícil. Porque a gente a vida toda mentiu. Se calhar a vida toda a gente roubou a maçã, ou o pêssego, ou a uva, ou a pera, ou o que fosse. Se calhar a vida toda a gente teve inveja do outro. Se calhar a vida toda a gente gostou de murmurar. Se calhar a vida toda fomos ensinados a falar mal do vizinho, a fazer leituras sobre isto, a contar isto. Se calhar a vida toda fizemos isso. E aquilo que é uma renúncia super simples não se compara com o que Jesus fez na cruz. A gente tem dificuldade. Mas é isso que Jesus nos está a dizer. Nós temos que o seguir. Como ele diz em Lucas 9:23. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz e siga-me. É isso que o Senhor Jesus está a dizer de forma clara aqui também. Porque se esta renúncia não está presente nas nossas vidas, se esta renúncia não está presente nas nossas ideias, na nossa forma de viver, então nós não estamos a seguir Jesus. Nós estamos apenas, como eu disse há pouquinho, estamos a frequentar uma igreja onde aprendemos bons princípios, mas temos um mas igual ao homem do verso 61. Senhor, eu vou-te seguir, mas preciso de me despedir da minha família. E se fosse hoje, a gente tem telemóveis, e que eu podia pegar do telemóvel e ligar para a família, ele ia dar a mesma desculpa. Porque o que ele queria era fazer uma última coisinha que ele gostava antes de seguir Jesus. E nós, às vezes, fazemos isso também. E o Evangelho não é para quem tem mas na vida. O Evangelho é para quem decide renunciar para ter uma vida com Jesus. Oh pastor, mas isso quer dizer que eu não posso escolher não renunciar e ter uma vida com Jesus? Podemos escolher não renunciar, mas não conseguimos ter uma vida com Jesus. Achamos que temos, mas não temos. Isto tem que ser claro. Se eu continuo a gostar de roubar a maçã, se eu continuo a gostar de falar mal, se eu continuo a gostar de mentir, se eu continuo a gostar de fazer tanta coisa e faço, não é só gostar, e faço, eu não tenho uma vida com Jesus. Eu acho que tenho, mas não tenho. Porque eu não consigo ter relacionamento com alguém, ou melhor, Jesus não consegue ter um relacionamento comigo porque Ele é santo e eu não sou. E Ele não consegue. E eu também não consigo estar. E agora podes pensar assim, mas isso quer dizer que se eu não renunciar não vou para o céu? Não estou a dizer isso, porque eu não consigo dizer-vos isso.
Eu estou a dizer que há muito mais para nós vivermos do que viver apenas a pensar no céu e na vida eterna. Claro que a vida eterna, a nossa esperança de vida transcende esta vida aqui. A nossa esperança de vida está na vida eterna, obviamente. Mas só esperamos isso se a nossa vida, 24 horas por dia, se nós vivemos apenas a pensar no céu, na vida eterna, isso é extremamente redutor para cada um de nós. E como o apóstolo Paulo nos diz, se só pensamos nisso, somos os mais miseráveis homens que vivemos na Terra. Porquê? Porque desperdiçamos uma vida plena com Jesus. O Senhor Jesus nos diz na sua palavra de forma clara, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Se eu não consigo relacionar-me com Ele, eu não tenho essa vida com abundância. Irei para o céu? Muito provavelmente sim. O que a Bíblia nos diz é que se nós vivermos uma vida sem pecado, nem que seja no último segundo de vida, que a gente se arrependa do pecado, o que a Bíblia nos diz é que nós somos perdoados pelo amor do Pai todo. E nós iremos para o céu. Mas, mais uma vez, isso é algo extremamente redutor. Eu devo viver uma vida aqui na Terra para honrar Jesus. Eu devo viver uma vida aqui na Terra para experienciar essa vida plena de Jesus, essa vida de abundância. Consequência, o céu. Mas não viver a pensar no céu. Porque eu aí vou desperdiçar tudo aquilo que Jesus tem para mim. E vou fazer muita coisa errada. Como eu disse há pouquinho, muita gente prega. Quem vier até Jesus vai ter os seus problemas todos resolvidos. E a pessoa só fica a pensar que nada lhe acontece e vai ter o céu. Mas isso não é verdade. O que é verdade é que nós temos que viver uma vida com Jesus. E saber que a vida com Jesus não é só ganhos. Claro, o maior ganho é viver com Jesus. Mas nem sempre vai ser fácil. Mas é possível renunciar por amor a Jesus. Todos nós que estamos aqui e os que nos possam estar a ver que são casados, todos nós, quando começámos a ter um relacionamento, a namorar com a pessoa com quem casamos, com o nosso cônjuge, nem tudo o que a outra pessoa fazia, a gente gostava. Se calhar nem gostávamos das comidas todas, se calhar não gostávamos dos mesmos perfumes, se calhar não gostávamos dos mesmos filmes. Há coisas que é normal, a gente não tem exatamente o mesmo gosto. Mas o que é que acontece? A gente, por amor, às vezes vai ver aquele filme, não é o que a gente gostava, mas sabemos que vai fazer outra pessoa feliz. Às vezes, por amor, a gente vai comer uma comida que ficou mais salgada do que a gente gostaria, ou que ficou um arroz mais, tipo, unidos venceremos do que a gente gostaria, mas por amor, a gente diz que está maravilhoso. Estamos a mentir? Não. O nosso amor faz com que a gente consiga ver as coisas boas e não as coisas que não são tão boas. Uma vida com Jesus é exatamente assim. É eu perceber que Jesus está ali à minha espera e que eu tenho que deixar algumas coisas que não são tão boas para que Jesus tenha prazer na minha presença, para que Jesus possa ter esse relacionamento. Não fiques preocupado agora a pensar que a vida vai ser só dificuldades também. Não. A Bíblia mostra-nos em João 6 que havia aqueles que escolheram as dificuldades e se afastaram de Jesus. E havia aqueles que, sem medo das dificuldades, continuaram com Jesus. Mas também deixa-me dizer uma coisa. Não és só tu e eu que vamos ter dificuldades. Mas tu e eu sabemos quem é Jesus. Como os discípulos diziam quando Jesus... Lembram-se daquela passagem em que aqueles que andavam com Jesus, mas que não eram tão íntimos, não eram os 12 discípulos, alguns se afastaram. E Jesus perguntou para eles, então e vocês também me vão abandonar? Qual foi a resposta deles? Para onde iremos, mestre, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde é que nós iremos? Pois só Jesus tem palavras de vida eterna para nós. Só Jesus tem vida para nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo o que nós fizermos é para Jesus. Para onde iremos nós como igreja? Só Jesus é a resposta. Nós não podemos... Eu sei que há muita igreja que vive de manipulação das pessoas, que vive para ganhar dinheiro com as pessoas, que vive de princípios errados para ter protagonismo e poder. Mas isso é quem vive um evangelho coxo, um evangelho que não é verdadeiro. Nós temos que viver como igreja um evangelho onde sabemos que temos direitos, porque somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Amém? Mas também temos deveres, exatamente por sermos filhos do Deus Todo-Poderoso. A nossa vida tem que se basear nesse princípio.
Eu não tenho só a graça de Deus sobre a minha vida. Eu não tenho só o amor de Jesus sobre a minha vida que me guarda, que me protege, que me levanta. Não. Eu tenho deveres também para cumprir. E o dever principal é cumprir a palavra de Deus. Andar debaixo dessa palavra. Nós não podemos viver só à espera das bênçãos. E quando essas bênçãos não vêm, nós questionamos Jesus. Nós questionamos o Deus Todo-Poderoso. Viver o Evangelho não é só viver aquilo que Deus nos pode dar, mas é também viver aquilo que nós podemos dar a Deus. E não estou a falar de finanças. Não estou a falar de finanças. O que é que eu posso da minha vida dar a Deus? Há tanta coisa que eu posso dar da minha vida a Deus. E é isso que o Senhor espera. As pessoas normalmente pensam, muitas vezes é ensinado isso, que a oração serve-nos para nós pedirmos coisas a Deus, serve-nos para chegar ao coração do Pai, contar uma situação e pedir uma bênção. Claro que sim. Mas a oração é também o lugar onde Deus nos pede coisas. Há um pastor muito conhecido que diz que a oração é uma estrada que tem 2 caminhos. É para nós irmos falar e é para Deus falar connosco. A oração não é um guichê onde eu vou lá, Senhor, preciso disto, preciso daquilo. Claro que a gente, como filhos, vamos pedir ao Pai aquilo que nós precisamos. Amém. E a Bíblia nos ensina que se nós pedirmos, o Senhor nos dará de acordo com a sua vontade, de acordo com o que é melhor para nós. Mas a oração é também o lugar onde Deus fala connosco e nos diz, deixa de fazer isto, deixa de ver aquilo, deixa de falar desta forma, deixa de ir àqueles lugares. É o momento onde o Senhor fala ao nosso coração. E nós temos que mudar isso. Temos que mudar esses conceitos em que nós não ouvimos o que Deus tem para nós. Temos que mudar esse conceito se alguma vida entrou no nosso coração. Esse conceito em que nós achamos que seguir Jesus, eu não tenho que fazer nada. É só facilidades, é só receber, é estar sempre de mão estendida para que o Senhor me entregue, seja finanças, seja uma cura, seja uma restauração, seja uma resolução de um problema. Nós temos que perder esse hábito se isso entrou no nosso coração de alguma forma. Nós, como filhos de Deus, temos o direito de ir clamar ao Senhor pelo seu cuidado sobre as nossas vidas. Mas a vida com Jesus não é só facilidades. Uma coisa que hoje se deixou muito de pregar nas igrejas é que se deixou de pregar sobre arrependimento. Há pouquinho nós falámos sobre arrependimento antes da ceia. Hoje em dia só se fala de fé. Longe de mim achar que a fé não é importante. Se há alguém que vive pela fé, sou eu. Se há alguém que tem uma fé inabalável, e aqueles que estão mais perto de mim sabem que é verdade, eu tenho uma fé inabalável em Jesus. Eu creio nas coisas mais difíceis que são possíveis de resolver por Jesus. Mas a nossa vida não pode viver assim, dessa forma. Quando o Senhor Jesus chegou naquele dia ao Rio Jordão e foi batizado pelo seu primo João Batista, a primeira palavra de Jesus não foi tenham fé, foi arrependei-vos e crede no Evangelho. Tem que haver arrependimento para haver fé. Eu não posso só ter fé porque Jesus faz milagres, porque Jesus faz isto, porque Jesus faz aquilo. É maravilhoso, é fantástico, é extraordinário. Mas se eu não me arrepender daquilo que está errado na minha vida, se eu não me arrepender do meu passado, se eu não me arrepender do meu presente, se eu não me arrepender do pecado de estimação que eu carrego em mim, então eu estou a viver um Evangelho que é falso. Porque Deus não me fala isso na Bíblia. Deus não diz para eu ter fé e fazer o que eu quero. O Senhor Jesus nos diz, se eu tiver uma fé, nem que seja tão pequena como um grão de mostarda, que é o grão mais pequeno que há, ainda que seja mais pequena do que isso, se eu tiver um pouquinho de fé, eu posso dizer a um monte para ele saltar dali para o outro lado. Para isso acontecer, eu tenho que ter uma vida de santidade. Para isso acontecer, eu tenho que ter uma vida onde eu me arrependo da minha vida natural para viver uma vida espiritual. Caso contrário, eu estou-me a enganar a mim mesmo. Caso contrário, eu não estou a ouvir a voz de Deus. Caso contrário, eu estou a cumprir, como disse há pouquinho, este ritual em que eu acho que venho à igreja, estou santificado, venho à igreja, estou transformado. Isso não é verdade. Nós temos que falar claramente da importância do arrependimento e da transformação que o arrependimento gera em nós. Através de quê? Do Evangelho. Ninguém é transformado apenas porque Jesus quer. Eu sei que isto pode chocar alguém. Não é que Jesus não tenha esse poder, mas nós somos transformados quando nos arrependemos e não queremos mais continuar a laborar no mesmo erro, na mesma falha. Se eu tenho prazer em cometer aquele erro, eu posso ter muita fé que Jesus me vai mudar, mas se eu tiver muito prazer naquele erro, se eu não desistir daquele erro, se eu não me arrepender daquilo, Jesus não vai mudar a minha vida, porque Jesus não nos obriga a nada. Embora Jesus seja poderoso
Embora o Deus Todo-Poderoso possa fazer o que quiser, Ele não nos obriga a nada. O Espírito Santo de Deus vive não nos obriga a nada. O Espírito Santo é um verdadeiro gentleman, não nos obriga a nada. O que o Espírito Santo faz é sempre de acordo com o nosso coração. O Espírito Santo trabalha na nossa vida quando há arrependimento. O Espírito Santo trabalha na nossa vida quando há vontade de rejeitarmos o pecado, vontade de rejeitarmos a nós próprios e ser transformados. Aí sim o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Uma coisa que eu vos posso dizer é que se a gente der um segundo ao Espírito Santo para ele entrar no nosso coração, ele faz a mudança no nosso coração. Não precisa de mais do que isso. Mas nós temos que querer. O Espírito Santo não nos obriga a nada. E nós temos que falar da importância realmente de rejeitar aquilo que é errado para ter compromisso com Jesus. Não vale a pena eu continuar a roubar, a falar mal, a mentir e achar que vou ter um compromisso com Jesus. Isso não é verdade. Pensa assim comigo. De uma forma bem natural. Vamos não espiritualizar a coisa. Imagina que tens um colega de trabalho, vamos por aí, que tu sabes que tem princípios errados de vida. Tu sabes que tem comportamentos absolutamente errados, contrários àquilo que tu achas, nem estou a falar contrários à Bíblia, contrários àquilo que tu achas que é o certo, como uma mãe de família, como um pai de família. Tens um colega que tem esses princípios contrários. Tu vais querer ter um relacionamento com essa pessoa, relacionamento no bom sentido. Vais convidar essa pessoa para a tua casa? Vais convidar essa pessoa para fazer parte do teu leque de relacionamentos, de amizades? Ou vais esperar que a pessoa se transforme para poder ser alguém que tu tenhas prazer, gosto em levar à tua casa? Em poder conhecer os teus filhos? Nós não queremos que pessoas tenham coisas que para nós são chocantes a conviver connosco. Não é que a gente não as ame na mesma, porque o Senhor Jesus nos ensina a amar o próximo. Mas eu não quero ter esse relacionamento íntimo com alguém que faz coisas contrárias. Imagina que tens um colega que rouba, que tu sabes que rouba descaradamente. Todo lugar onde ele vai, ele rouba. Seja no café, no restaurante, no supermercado, ele rouba. Queres que isso seja um exemplo para os teus filhos? Não queremos, pois não. Então porquê é que nós havemos de achar que nós podemos ter um comportamento errado com base na palavra de Deus e temos relacionamento com Jesus? Não funciona. Nós temos que perceber que aquilo que para nós naturalmente é difícil, espiritualmente falando, é muito complicado. Nós não podemos aceitar algo diferente. Nós não podemos aceitar que a gente possa viver a vida que quer e Jesus estar ali à nossa espera sentado para nos dar um abraço. Isso não existe. Nós não podemos pensar nada assim. Tudo o que for diferente disto, tudo o que for diferente disto faz com que quê? Faz com que nós pensemos cada vez mais como era boa a nossa vida do Egito. Se isto for possível, o que vai acontecer é o quê? Eu não rejeito nada, eu não renuncio a nada, eu acho que tenho uma vida com Jesus. No dia em que vem a primeira dificuldade, o que é que acontece? O que é que aconteceu ao povo judeu? Estava no deserto. Eram livres. Deus não lhes faltava com nada. A Bíblia diz-nos que durante os 40 anos no deserto, as suas roupas não se gastaram, as suas sandálias não se gastaram. Deus protegia-os durante o dia do calor com uma nuvem. Deus protegia-os durante a noite do frio dos animais selvagens com uma coluna de fogo. Deus deixou que não lhes faltasse comida, caía o maná todos os dias. Eles eram alimentados sem ter que fazer nada. E mesmo assim houve um dia que eles disseram: ai, que saudades das rolinhas que eu comia lá no Egito. Que saudades das cebolas que eu comia lá no Egito. Que saudades do não sei o quê. Ou seja, esqueceram-se de quê? Das chicotadas que levavam todos os dias para fazer a pedra, para fazer construções. Todos os dias eles iam amassar barro, misturar palha para fazer tijolos. Todos os dias eles batiam e não tinham liberdade. Esqueceram-se disso tudo. Porquê? Porque não se santificaram. Porque o Egito estava no seu interior. E se nós deixarmos o passado no nosso interior, se formos como estes dois homens, que têm sempre um mês para seguir Jesus, se nós não decidirmos seguir Jesus de forma clara, Jesus ser o centro da nossa vida, vamos ter dificuldades? Vamos. Vai ser fácil sempre? Não. Mas qual é o objetivo? Ultrapassar cada degrau de dificuldade para chegar mais próximo de Jesus. Se nós não tivermos esse posicionamento, no dia em que vem a dor, no dia em que vem a dificuldade, a nossa tendência vai ser o quê? Virar para o Egito.
voltamos a ser as pessoas que éramos. E isso não é o que o Senhor nos chama para fazer. Talvez nós possamos ter mais dificuldade hoje nesta barreira da santificação do que tivemos dificuldade no passado, quando foi a barreira da conversão. Deixem-me dar-vos um testemunho muito simples. Eu converti-me no primeiro dia que fui à igreja. Entrei na igreja onde tive durante uns 12 anos. Nesse primeiro dia, eu converti-me. Não fazia a menor ideia do que eu estava a fazer. Não fazia a menor ideia. Só que fui tão impactado por Deus ali, que quando se fez um apelo final para se alguém quer aceitar Jesus, eu acho que fui o primeiro a ir à frente. A Sandra até ficou meio espantada comigo, porque eu não sou essa pessoa que vive assim de impulso, mas eu não sei, aquela atmosfera, aquilo impactou-me de tal forma. Eu lembro que estava com o João no colo, o João era pequenininho, o João tinha 2 anos, não tinha ainda 2 anos, eu peguei, coloquei no colo dela e disse, eu tenho que ir lá à frente. Mas sabes o que é que vais fazer? Não sei, mas sei que tenho que ir lá à frente. Porquê? Porque o Espírito Santo me constrangeu e eu dei essa abertura a dizer, eu quero mudar, eu não quero ser mais o mesmo. E naquele dia quebrei uma barreira, que é a barreira da conversão. E todos nós um dia fizemos isso. Todos nós um dia dissemos, ok, eu não sei bem o que é. Eu acredito que nenhum de nós, no dia em que aceitou Jesus, sabia o que estava a fazer. Sabia claramente, porque a gente não sabe. A gente sabe que está a dar um passo e sabemos que depois Jesus nos vai acrescentando coisas. E naquele dia nós quebrámos uma coisa que se chama a barreira da conversão. Só que depois daí em diante, todos os dias, nós temos que quebrar a barreira da santificação. Todos os dias da nossa vida, nós temos que deixar que Jesus nos acrescente mais um pouquinho e nós vamos retirando um pouquinho. É como se nós fôssemos um recipiente e nós tiramos um pouquinho do passado e Jesus acrescenta-nos um pouquinho do novo. A gente deita um pouquinho mais fora e Jesus acrescenta mais um pouquinho. E a gente vai fazer isso até que a gente se esvazia completamente quem nós éramos, daquilo que era errado em nós, daquilo que é errado em nós, e Jesus nos enche completamente e o Espírito Santo, a sua plenitude. Isso é viver uma vida plena com Jesus, em que a gente, cada dia fazemos isso. Quando nós não fazemos isso todos os dias, quando nós temos essa dificuldade em romper a barreira da santificação e lutamos pela barreira em vez de nos esforçarmos para santificar, nós somos... E lembro que Jesus no verso 62 diz, todo aquele que colocar a mão no arado não é digno de voltar a olhar para trás. Jesus está-nos a falar de quê? Está-nos a dar o exemplo da mulher de Ló. O que é que aconteceu à mulher de Ló? O pastor ministrou isto aqui há algumas semanas. A mulher de Ló, os anjos vieram dizer, fujam rapidamente, porque Sodoma e Gomorra vão ser destruídas. Mas a mulher de Ló, houve numa altura que teve curiosidade de voltar a olhar para trás. Para quê? Para o seu passado. Quando ela voltou a olhar para trás, ela foi transformada numa estátua de sal. Já não conseguiu ser livre. Quando nós olhamos muito para o nosso passado, nós, tal como a mulher de Ló, nós hipotecamos o nosso futuro. Quando nós pensamos, antes de eu me converter, tinha isto, tinha aquilo. Quando nós começamos a pensar assim, não estamos a conseguir ser santificados por Jesus. E quando fazemos isso, nós estamos a olhar para trás, estamos a hipotecar o nosso futuro. E a mulher de Ló ficou ali, paralisada. Morreu. E nós muitas vezes morremos espiritualmente, porque ficamos paralisados a olhar para trás. E pode não ser naquele momento, mas se nós olhamos muito para trás e menos para a frente, para aquilo que Jesus tem para nós, é uma questão de tempo. É nós fazermos isso. O apóstolo Paulo diz-nos na carta aos Filipenses que avanço para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu só consigo avançar para Jesus se eu me esquecer, não é esquecer de memória, é se eu declaradamente disser que eu não tenho mais parte com aquilo que eu fazia. Enquanto eu não fizer isso, eu não consigo saber aquilo que Jesus tem para mim e não consigo viver dessa forma. Qual é este alvo que o apóstolo Paulo fala? Claro, é Jesus. Esquecemos das coisas para trás, ficam o avanço para o alvo. Hoje nós sabemos que Jesus é o nosso alvo. A Bíblia nos diz que nós deveremos caminhar de glória em glória até atingirmos a estatura do varão perfeito, que é Jesus. É esse o objetivo. Esse é o objetivo de vida. Mas para isso nós temos que fazer o quê? Temos que esquecer as coisas passadas. Esquecer não é deixarmos de lembrar, é não tomarmos mais parte. É isso não fazer parte da nossa memória com saudade. Eu gostava tanto do tempo em que ao Pingo Doce roubava uma maçãzinha.
Era tão bom aquele tempo. Eu gostava tanto do tempo em que eu via ali uma pessoa na rua e lhe ia contar uma mentira para me sentir mais famoso ou mais importante ou para tentar ganhar alguma coisa com base nisso. Enquanto nós não dissermos, eu não quero mais tomar parte nestas coisas da vida do meu passado, eu não estou a quebrar a barreira da santificação. Se eu não quebrar a barreira da santificação, nós vamos ter muita dificuldade em chegar a Jesus. Por isso é que o Senhor Jesus também nos faz lembrar a ceia. Por isso é que o Senhor Jesus nos deu este mandamento de celebrarmos a sua ceia. Não como um ritual, mais uma vez, não como um ritual, mas para nós nos lembrarmos do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Para nós nos derramarmos do sacrifício de Jesus, para não perdermos consciência que a nossa salvação teve um custo muito elevado. Eu sei que a gente pode achar assim, mas porquê que era preciso isso? A Bíblia nos ensina porquê que era preciso. E nós, à medida que vamos estudando a Bíblia, que vamos fazendo as nossas aulas, nós conseguimos perceber isso. Mas a verdade é que Jesus fez isso para que eu e tu nos pudéssemos quebrar a barreira da conversão, mas depois, dia a dia, quebrássemos essa barreira da santificação, pudéssemos ir mais além do que o Senhor tinha para nós. Nós hoje sabemos que a Bíblia nos fala que esta ceia nos fala não só do momento em que o Senhor diz para estarmos juntos com Ele, mas esta ceia é a antecipação da verdadeira boda com o Cordeiro que nós vamos ter um dia. Porque a Bíblia nos diz que o noivo voltará para celebrar com a sua noiva. O noivo é Jesus. A noiva somos nós, igreja. Que tem que estar preparada à sua espera. Como é que eu estou preparado à espera de Jesus? Santificando-me dia após dia. Não tendo o mês como aqueles homens tiveram. Não dizendo, não, eu amanhã faço. Não, eu amanhã, a próxima vez que eu vier ao Pingo Doce, eu já não roubo a maçã. Não, é hoje que eu tenho que deixar de fazer isso. Não, a próxima vez que eu vir aquela pessoa na rua, eu já não lhe conto uma mentira. Não, é hoje que eu não faço já isso. Não, eu vou deixar de mirar e vou deixar de xingar. Não, não é amanhã, é hoje que eu tenho que deixar de fazer isso. É hoje que o Senhor Jesus nos chama. Se for para eu voltar atrás, o noivo não pode esperar isso também. Pensa assim comigo, um pouco. Deixa-me dizer uma coisa que se calhar pode ser difícil de ouvir, mas é importante para nós pensarmos. Nós, quando casamos, assumimos uma aliança com o nosso cônjuge. Foi ou não foi? Tirando aquela componente tradicional. E o Hugo foi há pouco tempo. Tem-se bem na sua memória. Viver e honrar na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. É ou não é? Mais ou menos isto, mais palavra, menos palavra, que nós fizemos um dia. Agora, pensa assim. Imagina que o ritual do casamento, além desta frase de honrar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, ou até que um dia o meu cônjuge decida voltar à vida anterior. Algum de vocês casava? Eu não casava. Eu não casava se uma das frases que se diz, se um dos compromissos era até que o meu cônjuge se arrependa e volte a ser a pessoa singular que era antes. Eu não casava. Porquê? Quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou a partir do pressuposto que eu posso desistir da aliança que tenho e que estou a voltar à vida que eu tinha antes de conhecer aquela pessoa. Eu não casava, honestamente. Achas que Jesus vem buscar uma noiva para celebrar não a ceia, mas as bodas do Cordeiro? Se essa noiva não tiver compromisso de não voltar ao que era antes da conversão, se essa noiva não tiver um compromisso de se deixar santificar todos os dias, eu acredito que Jesus espera de nós esse compromisso. Quando eu disse no início que a vida cristã não é apenas uma vida de facilidades, é uma vida de renúncias. É renunciarmos exatamente ao nosso velho eu. Renunciarmos ao nosso passado, aos nossos velhos hábitos. E hoje é o dia que nós temos para renovar a nossa aliança com Jesus. Amém? Hoje celebramos a ceia. Como eu digo, a ceia, nós não podemos de forma alguma banalizar a ceia como algo, Jesus mandou fazer, eu vou fazer. Não, eu tenho que ter consciência do que é que eu estou a fazer na ceia. A ceia
não é apenas eu comer o pão, não é apenas eu beber o vinho. É eu perceber que eu só estou a fazer isso porque Jesus morreu por mim. Senão, eu não estou a comer um pão qualquer, eu não estou a lanchar. Eu estou a participar do corpo de Cristo, da sua vida quando estou na ceia. Eu estou a dizer, eu quero ser participante da vida com Jesus. Mas eu não quero cumprir os princípios que Jesus me dá. Então eu não posso fazer isso. Se eu quero participar da vida com Jesus, eu tenho que fazer o quê? Cumprir os princípios que Jesus me dá. É o que se chama viver uma vida com Cristo. É o que se chama não ter um mas, como aqueles homens do verso 59 e do 61 tiveram um mas. E hoje é o dia que nós temos que renovar essa aliança. Hoje é o dia em que nós temos que olhar para o nosso coração, temos que fazer uma introspeção e percebermos se eu preciso de me arrepender de algo, é hoje o dia. Pastor, mas não pode ser amanhã. Pode, mas isso é o mas. Agora, se hoje o Espírito Santo fala comigo e se hoje o Espírito Santo me fala de algo que eu tenho que deixar para trás, então eu tenho que tomar essa decisão hoje. Mas hoje também é o dia em que, se eu estou a pensar desistir de Jesus porque não confio nas promessas de Jesus, se eu estou a pensar desistir de Jesus porque não tenho fé suficiente, porque a minha vida está difícil, porque a minha vida está complicada, porque nada é como eu gostaria que fosse, hoje é o dia de eu renovar essa aliança com Jesus de uma forma mais forte. Hoje é o dia de eu pedir ao Senhor, Senhor Espírito Santo, me ajuda, me enche da tua vida. Meu Espírito Santo me traz uma vida onde eu possa ser alguém diferente. Podemos ficar de pé para nós terminarmos. Nem sempre é fácil nós tomarmos essas decisões. Nem sempre é fácil nós escolhermos Jesus. Jesus nunca disse que era fácil. Jesus nos diz que é possível. Jesus nos diz que, se nós quisermos, nós podemos conseguir ter essa vida. Jesus nos diz que, se nós ansiarmos por essa vida, nós conseguimos vivê-la. Que a gente possa realmente entregar a nossa vida ao Senhor Jesus nesta manhã. Que a gente possa renovar essa aliança. Que a gente possa dizer, Senhor Jesus, obrigado porque eu consegui cear contigo. Obrigado porque eu posso estar na tua casa em paz. Obrigado porque eu tenho prazer de estar na tua presença. Hoje é o dia de nós tomarmos essas decisões com Jesus. Fecha os teus olhos para nós orarmos agora. Senhor, meu Deus, nós te damos graças por esta palavra. Nós queremos ser homens e mulheres, Senhor, que pegam no arado e que caminham nesse arado. Caminham na tua vinha, trabalhando como trabalhadores da vinha, buscando a tua presença. Nós não queremos ser mais homens e mulheres, Senhor, que vivem a pensar no passado, no como era bom a nossa vida passada, mas nós queremos ser homens e mulheres que não precisamos de pensar nisso, precisamos de não tomar mais parte nessa vida passada, Senhor. Eu oro, Pai, por uma transformação, que o Teu Espírito Santo possa vir hoje sobre as nossas vidas, transformando-nos. Te damos liberdade, Senhor Espírito Santo, Deus vivo. Hoje te dizemos, vem tomar conta do nosso coração, vem tomar conta da nossa vida, vem trabalhar no nosso coração onde há algo errado. Senhor, Tu és aquele que nos podes sondar os nossos corações, podes esquadrinhar as nossas mentes. Então eu oro, Senhor, para que possas fazer isso nesta manhã, Senhor. Não interessa o que foi a minha vida passada, interessa é a vida que eu quero a partir de hoje. Meu Deus, nós pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos perdão das nossas falhas, nos arrependemos, Senhor, não queremos mais viver essa vida. Queremos ultrapassar, quebrar essa barreira da santificação para podermos ansiar por algo mais do que apenas esperar a vida eterna, que será algo maravilhoso, mas queremos viver essa vida já hoje, essa vida plena contigo, essa vida de paz, de confiança, Senhor. Vem falar com cada um de nós nesta manhã, meu Deus. Vem tocar nos nossos corações, vem transformar-nos. Tu sabes, meu Deus, a dificuldade que cada um de nós tem. Tu sabes, Senhor, a dificuldade que cada um de nós enfrenta. Enche-nos da Tua vida nesta manhã, Senhor. Vem falar connosco, ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a entender quem Tu és, Senhor. Que a gente possa, de uma forma clara, entregarmos o nosso coração a Ti nesta manhã, Senhor. Senhor, meu Deus,
Eu oro para que cada um de nós possa morrer diariamente para viver para Ti, Senhor. Eu oro para que nos possas dar olhos para Te podermos ver, Senhor. Ouvidos para Te ouvir. Um coração, Senhor, para Te entender. E formosos pés para nós Te seguirmos na nossa caminhada. Eu oro para que nenhum de nós volte atrás. Oro para que nenhum de nós, Senhor, possa sucumbir debaixo do peso das dificuldades que tem, mas que, pelo contrário, Senhor, cada um de nós possa ser retirado por Ti desse peso, Senhor, e possa viver uma vida plena contigo. Oro para que cada um de nós consiga quebrar essa barreira da santificação dia após dia, Senhor. Dia após dia, lutando para sermos mais parecidos contigo e não continuarmos a ter parecenças com quem nós éramos antigamente. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça que se renova sobre as nossas vidas constantemente, Senhor. Que nos possas abençoar, que nos possas guardar, meu Deus, que nos possas plantar nos lugares certos e retirar dos lugares que não são para nós, meu Deus. Que possas fechar as portas que não são para nós entrarmos, meu Deus, e que possas abrir as portas para onde nós devemos ir, Senhor. Mas que em nenhum momento a gente seja conduzido pelo nosso coração, pela nossa vontade, mas que a gente possa ser conduzido pela Tua vontade, Senhor Jesus. Rendemos-nos a Ti nesta manhã, Senhor, no nome de Jesus.